No dia 31 de agosto de 2025, líderes mundiais de toda a Ásia se reuniram na cidade chinesa de Tianjin para um encontro da Organização de Cooperação de Xangai. O elemento mais marcante desse encontro foi a nova cordialidade entre a China e a Índia. Após décadas de tensões fronteiriças nos Himalaias, Narendra Modi decidiu se aproximar da China de Xi Jinping, em resposta ao realinhamento americano com o grande inimigo da Índia, o Paquistão, e ao aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos indianos. Quem é o líder da Índia que orquestrou essa grande mudança na política asiática? Esta é a história de Narendra Modi, o líder mais poderoso da Índia moderna. O homem, conhecido na história como Narendra Modi, nasceu em 17 de setembro de 1950 na cidade de Vadnagar, que na época ficava no extremo norte do estado de Bombaim, uma antiga zona administrativa no noroeste da Índia. Hoje fica na parte nordeste do estado de Gujarat, um estado ao qual Modi ficaria ligado durante a maior parte de sua carreira política. Narendra era o terceiro de 6 filhos de Damodar Das Modi e Hiraben Modi. A família é Gujarati em termos de origem etnolinguística, já que a Índia é um país com muitos grupos étnicos diferentes. Quando se trata do sistema de castas hindu, os Modi faziam parte da Other Backward Class, ou OBC, o que os tornava uma família das classes mais baixas do sistema de castas. Dentro do sistema hindu tradicional, a OBC seria considerada como estando entre a segunda classe mais baixa, os Shudras, e a classe mais baixa, os Dalits. A OBC se desenvolveu nos tempos modernos à medida que novos grupos socioeconômicos surgiram durante o domínio colonial britânico. Isso basicamente significava que os Modis eram pobres e distantes da elite da sociedade Gujarati. Damodar Das era um vendedor de chá em uma barraca na estação de trem em Vadnagar. Modi nasceu em um país que tinha apenas 3 anos de idade. Por milhares de anos, a Índia foi um grande centro de civilização, atuando como um ponto de ligação entre o Extremo Oriente e a Europa e o Oriente Médio. Grandes culturas dali fizeram enormes contribuições para os campos da matemática, teologia e muito mais. Ainda assim, embora potências como o Império Gupta ou o Império Mughal de tempos posteriores tenham conquistado grandes partes do subcontinente, a Índia nunca havia sido unificada. Sua desunião foi uma das razões pelas quais a Companhia Inglesa das Índias Orientais conseguiu conquistar rapidamente toda a Índia em um período de cerca de 90 anos, entre a Batalha de Plassey em 1757, que colocou grandes partes da região de Bengala sob o controle da companhia, e as guerras anglo-sikhs da década de 1840, o Raj britânico, que passou para o controle direto do governo britânico após a Grande Rebelião contra o domínio da Companhia das Índias Orientais em 1857, abrangia toda a Índia atual, além do Paquistão e de Bangladesh. Como a rebelião sugere, o domínio britânico não foi aceito por todos, e ao longo do final do século XIX e início do século XX, um grande movimento de independência indiano estava surgindo. No entanto, ele era dividido. O Raj era dominado por hindus, mas também tinha uma enorme população muçulmana, especialmente no Nordeste e no Noroeste. Assim, quando a Índia clamou por independência em troca da ajuda que havia fornecido à Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, após o fim do conflito, divisões religiosas e sectárias surgiram imediatamente. Um processo apressado de independência resultou na concessão da independência ao Raj britânico em 15 de agosto de 1947. O país se dividiu em 2 nações, a Índia hindu e o Paquistão muçulmano, sendo que este último foi inicialmente dividido em 2 partes e incluía também Bangladesh.
Uma enorme onda de violência religiosa acompanhou esse processo, com mais de 2 milhões de pessoas perdendo a vida e milhões de muçulmanos sendo forçados a sair da Índia para o Paquistão. Também surgiu uma disputa de fronteira sobre o Vale da Caxemira. O conflito religioso e nacional entre a Índia e o Paquistão impactou as relações entre as duas nações até os dias de hoje e moldou a vida política e as opiniões de Narendra Modi. A natureza do sistema político da Índia também moldaria a vida e a carreira de Narendra Modi. Na época da independência, em 1947, a Índia era um país com pouco menos de 350 milhões de pessoas. Esse número quase dobrou até 1980 e hoje está se aproximando de 1,5 bilhão de pessoas. Por causa do seu tamanho, da sua população e da longa história de ser dividida em vários poderes diferentes antes do domínio colonial britânico impor a unificação, o novo país adotou um sistema de democracia federal. Isso significa que, de forma semelhante aos Estados Unidos, existe um governo nacional unitário, mas o país, no restante, é dividido em estados administrativos regionais com considerável grau de independência. Na independência, em 1947, os estados principescos eram os poderes regionais. Com o tempo, isso evoluiu para um sistema de 28 estados, como Uttar Pradesh e Madhya Pradesh, no norte, Karnataka e Tamil Nadu, no sul, Bengala Ocidental e Odisha, no leste, e Maharashtra e Gujarat, no oeste. Também existem várias zonas administrativas especiais. Gujarat seria especialmente importante para a carreira de Modi. Os estados evoluíram para ter poderosos chefes de governo regionais ou governadores. Além disso, a Índia evoluiu no período pós-independência para se tornar uma potência de destaque no movimento dos não alinhados durante a Guerra Fria, sob a liderança de Jawaharlal Nehru. Como o primeiro-ministro do país, de 1947, quando ocorreu a independência, até sua morte em 1964, as tensões com o Paquistão continuaram elevadas, resultando em guerras e confrontos de fronteira de diferentes gravidades. Notavelmente, em 1971, uma grande guerra que levou Bangladesh, ou o Paquistão Oriental, a conquistar sua independência do Paquistão. As tensões entre hindus e muçulmanos também continuam sendo uma característica da vida na Índia, um país onde hoje existem centenas de milhões de muçulmanos. Tensões religiosas e regionais se tornaram centrais na carreira de Modi. Em sua juventude, Narendra frequentou uma escola primária e o ensino médio em Vatnagar. Ele era um jovem notavelmente estudioso e anos depois foi lembrado dessa forma por aqueles que o conheceram em sua juventude. Após a independência, a maioria das pessoas na Índia vivia em extrema pobreza, inclusive para a família de Modi. Portanto, mesmo estando na escola durante sua infância, Modi também ajudava seu pai na barraca de chá na estação de trem enquanto crescia. Isso se tornou uma parte fundamental de sua história, que ele continua a enfatizar décadas depois para indicar sua origem humilde e sua natureza trabalhadora desde jovem. Ele fez parte do Corpo Nacional de Cadetes, além de ser estudante, e atuou em peças e outras produções baseadas em elementos da história e da religião da Índia. Ele obteve seu certificado de ensino médio em 1967, quando tinha 17 anos. Um ano depois, ele se casou com Jashodaben Chiminlal, uma mulher 2 anos mais nova que ele. As famílias deles se conheciam e eles haviam sido prometidos um ao outro quando eram crianças, uma prática comum em um país onde os casamentos arranjados ainda são prevalentes hoje em dia e eram muito comuns nos anos 1960. Narendra nunca ficou feliz com o casamento. Eles passaram cerca de 3 meses juntos, de forma intermitente, ao longo dos 3 anos entre 1968 e 1971. Depois disso, as duas famílias, Narendra e Jashodaben, decidiram se separar.
Narendra tentou omitir qualquer menção ao casamento por muitos anos em sua vida posterior, embora isso tenha se tornado de conhecimento público depois que ele se tornou primeiro-ministro da Índia. Narendra afirmou que o casamento nunca foi consumado. Ele nunca se casou novamente e não tem filhos até hoje. O casamento de Narendra desmoronou em parte pelo fato de que ele deixou a casa poucas semanas após se casar com Jasodaben para seguir uma vida como asceta hindu, de acordo com suas visões políticas e religiosas, que para Modi são em grande parte indivisíveis. Quando era criança, Narendra entrou para a ala jovem da Rashtriya Swayam Sevak Sangh, ou RSS, que significa União Nacional de Voluntários. Esse era um partido nacionalista hindu de direita que foi fundado em 1925, ainda sob o domínio britânico. Sua ideologia é a do Hindutva, que faz uma ligação clara entre a política indiana e o hinduísmo como religião do Estado. O partido é controverso, principalmente porque Nathuram Godse, o homem que assassinou o líder pacifista da independência indiana, Mahatma Gandhi, em 30 de janeiro de 1948, era ele próprio membro da RSS. A justificativa de Godse para matar Gandhi foi que o Mahatma havia feito muitas concessões aos muçulmanos durante as negociações de independência. Há muitos que argumentam que a ideologia da RSS realmente amplificou a violência interreligiosa entre hindus e muçulmanos. Quando o Raj foi dividido em Índia e Paquistão em 1947 e 1948, um processo no qual dezenas de milhões de pessoas foram mortas, feridas ou forçadas a sair de suas casas e expulsas de onde viviam. Esse foi o partido cujo braço jovem Modi passou a integrar nos anos 1950. Depois que terminou o ensino médio, suas ligações com a RSS o inspiraram a viajar por grande parte do norte da Índia. Para viver como um asceta hindu, um homem com poucos laços e preocupações materiais, que vivia como um monge itinerante. Suas viagens o levaram ao Himalaia e a Bengala, no leste do país, antes de retornar para casa em 1970 e começar a renunciar ao casamento. Quando voltou para Gujarat, Modi voltou a se dedicar mais à política na década de 70. Após pôr fim ao seu breve casamento arranjado, ele se mudou para a cidade de Ahmedabad e começou a trabalhar como voluntário para a RSS, atuando como militante de base e organizador do partido. Ele também se voluntariou e lutou brevemente na Guerra de Libertação de Bangladesh, de 1971, que resultou na divisão do Paquistão Ocidental e Oriental em Paquistão e Bangladesh. A Índia se aliou ao movimento de libertação de Bangladesh durante o conflito. Narendra Modi afirma que também foi preso por um período no início dos anos 70. Foi um período complexo na história da Índia. Indira Gandhi, que não tinha parentesco com Mahatma Gandhi, mas era filha de Jawaharlal Nehru, o primeiro líder da Índia após a independência, que esteve no poder de 1947 a 1964, havia conquistado enorme influência sobre a política indiana. Após sua própria eleição como primeira-ministra em 1966 e a dominação do Partido do Congresso Nacional Indiano que ela liderava. Em 1975, ela declarou um estado de emergência nacional, no qual os direitos civis normais foram suspensos em resposta às supostas ameaças internas e externas. Durante esse período, a RSS foi banida como entidade política. Narendra Modi não cessou suas atividades políticas. Em vez disso, ele se tornou membro de uma célula clandestina da RSS, frequentemente viajando disfarçado para reuniões como um Sikh. Ele também frequentou a universidade nesses anos e obteve um bacharelado em ciência política pela Universidade de Delhi em 1978. No final da década de 1970, quando o estado de emergência imposto por Gandhi foi suspenso e a RSS voltou a ser um partido legal, Modi ascendeu dentro de suas fileiras.
Sua lealdade durante o período em que o partido estava proibido foi vista de forma positiva pela liderança. Na década de 1980, Modi começou a ascender ainda mais dentro da RSS e de um novo braço do movimento. Em 1951, o Bharatiya Janata Sangh foi fundado como um partido político Hindutva, na Índia, com uma filosofia semelhante à da RSS. O nome deles significa União do Povo de toda a Índia. O partido foi renomeado em 1977, quando se fundiu com vários outros para formar uma ampla coalizão com o objetivo de se opor a Indira Gandhi e ao domínio do Congresso Nacional Indiano na política indiana desde a independência. Esse grupo ficou brevemente conhecido como Partido Janata e conseguiu derrotar Gandhi nas eleições daquele ano. Após um novo período de turbulência na política indiana, durante o qual Modi continuou atuando com a RSS, o que antes era o Bharatiya Janata Sangh tornou-se o Bharatiya Janata Party, mais conhecido hoje simplesmente como BJP. Enquanto o Congresso Nacional Indiano, sob Nehru e Gandhi, dominou a política indiana no pós-independência, o BJP se tornou o maior movimento político desde o final do século XX. No decorrer da década de 1980, a RSS e o BJP começaram a se unir como dois ramos do movimento nacionalista hindu unificado. A RSS se tornou uma enorme organização de voluntários, ou seja, o braço civil do BJP, enquanto o BJP é o braço partidário do nacionalismo hindu. Modi não atuou como um líder político de destaque dentro dos movimentos, enquanto essa união ocorria na década de 1980. Em vez disso, ele estava desempenhando um papel na organização da unificação dos dois movimentos e na construção da aliança RSS-BJP como uma alternativa aos partidos tradicionais que governavam a política da Índia. Em 1987, ele se tornou secretário do BJP em Gujarat e depois membro do Comitê Nacional de Eleições em 1990. Sua ascensão continuou durante a década de 1990 e suas habilidades organizacionais eram vistas como centrais para o BJP, chegando ao poder pela primeira vez em 1996, quando Atal Bihari Vajpayee se tornou brevemente o primeiro-ministro da Índia, cargo que ele ocupou por um período mais longo entre 1998 e 2004. Após a vitória nas eleições de 1998, Modi foi nomeado secretário-geral do BJP. A carreira política de Modi foi transformada logo no início do século XXI. Até então, ele era principalmente um organizador e estrategista do partido e extremamente talentoso. Isso mudou em 2001. No dia 26 de janeiro daquele ano, um terremoto de magnitude 7,6 na escala de magnitude de momento atingiu a província de Gujarat, no noroeste da Índia. O terremoto foi forte e atingiu várias cidades densamente povoadas com moradias mal construídas. Quando os destroços do terremoto de Gujarat, ou Bhuj, foram totalmente avaliados, foi determinado que cerca de 20.000 pessoas perderam a vida, com centenas de milhares de feridos ou desabrigados. Nos meses que se seguiram, o ministro-chefe da província ou estado de Gujarat, Kesubhai Patel, passou a ser cada vez mais criticado pela forma como lidou com as consequências do terremoto. E, em particular, pela distribuição dos fundos de ajuda destinados ao governo de Gujarat para lidar com o desastre. Os ministros-chefes dos estados indianos geralmente não são eleitos diretamente. Em vez disso, eles são nomeados pelo partido que possui mais representantes dentro de uma determinada província. Portanto, quando Patel foi removido do poder devido tanto à idade avançada quanto à sua condução do auxílio após o terremoto, o BJP pôde simplesmente instalar Modi como seu sucessor em outubro de 2001. Para consolidar sua posição, o BJP garantiu que Modi fosse eleito também como membro da legislatura estadual de Gujarat em 2002.
Ele ocuparia o cargo de ministro-chefe de Gujarat por 13 anos até 2014. Isso o tornou o governador de fato de um estado que, com mais de 50 milhões de pessoas na época, era um dos 10 mais populosos da Índia. E também um dos 5 estados mais ricos da Índia, ao lado de Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka e Uttar Pradesh. Isso o lançou ao cenário nacional da política indiana. O tempo de Modi como ministro-chefe de Gujarat é altamente controverso. Isso se deve a uma série de eventos que ocorreram durante seus primeiros meses no cargo. No dia 27 de fevereiro de 2002, um trem próximo à estação de Godhra, em Gujarat, pegou fogo e matou pessoas. 59 peregrinos hindus que retornavam de uma visita à cidade sagrada de Ayodhya para participar de um evento de peregrinação conhecido como Purnahuti Mahayagna. A causa exata do incêndio ainda é motivo de debate até hoje, mais de 20 anos depois. No entanto, na época, uma teoria rapidamente se espalhou de que o incêndio havia sido causado por extremistas muçulmanos em Gujarat. É preciso considerar o contexto mais amplo. Entre dezembro de 2001 e junho de 2002, Índia e Paquistão estavam envolvidos em um de seus frequentes impasses na fronteira pelo Vale da Caxemira, com a ameaça de guerra entre as nações hindu e muçulmana ressurgindo mais uma vez. Em segundo lugar, Gujarat é uma província que possui uma minoria muçulmana significativa, em grande parte devido à sua proximidade geográfica com o Paquistão, no nordeste da Índia. As tensões entre hindus e muçulmanos nunca terminaram completamente após os pogroms pós-independência no final da década de 1940. Por fim, o contexto internacional mais amplo era tenso. Os ataques de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos haviam ocorrido apenas alguns meses antes, e os Estados Unidos tinham acabado de invadir o Afeganistão. Considerando tudo isso, entendemos por que a violência se espalhou rapidamente. Nos dias seguintes, muçulmanos foram atacados em todo o Gujarat. Hindus também foram atacados, mas devido à disparidade populacional, a violência atingiu principalmente os muçulmanos. Os primeiros dias foram os piores, com centenas de mortos e feridos e milhões de dólares em prejuízos causados a empresas e residências. No entanto, continuou de forma intermitente até o início do verão de 2002. Quando os distúrbios em Gujarat terminaram, mais de 1.000 pessoas, em sua maioria muçulmanos, haviam perdido a vida. Milhares ficaram feridas e milhares tiveram suas casas ou negócios destruídos. As ações de Modi como ministro-chefe de Gujarat foram amplamente discutidas. Organizações internacionais de direitos humanos consideram os eventos da primavera de 2002 como um ato genocida contra a minoria muçulmana de Gujarat. Além disso, relatórios oficiais nos anos seguintes afirmaram que o incêndio no trem que desencadeou a violência intercomunal poderia muito bem ter sido acidental. Modi geralmente é visto como alguém que falhou em agir para impedir a violência quando ela começou, nas horas e dias após o incêndio no trem no final de fevereiro. Não faltam imagens de milhares de hindus indianos empunhando facões e outras armas, atacando comunidades muçulmanas por todo o Gujarat nas horas e dias que se seguiram. Em muitas das principais regiões onde a violência explodiu, havia pouca presença policial tentando reprimir o que estava acontecendo. Os serviços de segurança do Estado falharam em impedir a onda de violência coletiva em larga escala. A visão geral de Modi como um nacionalista hindu é usada para reforçar essa ideia. Há também alegações de que os relatos oficiais sobre a violência foram suavizados depois. Observadores apontam para um número de mortos que pode ter chegado a cerca de 2.000 pessoas e que foi minimizado após o conflito pelo governo regional de Modi. Por fim, Modi chegou a ser proibido de viajar para muitos países depois, já que foi responsabilizado por eles por limpeza étnica em Gujarat em 2002. O contra-argumento é que os distúrbios foram um surto repentino de violência popular
e que Modi e seu governo simplesmente não conseguiram impedir. Apoiadores destacam que ele impôs toques de recolher em várias cidades de Gujarat para conter ataques noturnos. Por outro lado, pode-se afirmar que os toques de recolher foram simplesmente uma cortina de fumaça para dar a impressão de que ele estava reprimindo a violência. Na realidade, eles não foram efetivamente impostos e a violência foi permitida por tempo demais. Modi passou 13 anos como ministro-chefe de Gujarat. Assim, embora hoje ele seja conhecido principalmente pelos eventos controversos de 2002, houve muito mais em seu mandato como governador do estado. Muitas de suas políticas focaram na expansão de políticas nacionalistas hindus em Gujarat, desenvolvimentos que fizeram com que a questão de como ele lidou com os distúrbios de 2002 fosse constantemente relembrada. Ele também queria desenvolver o estado economicamente. Gujarat ocupa uma posição estratégica importante na Índia como uma região costeira relativamente próxima de Delhi e de outras partes do norte da Índia, de onde as mercadorias podem ser enviadas pelo Oceano Índico aos estados do Golfo, Oriente Médio ou pelo Canal de Suez à Europa. Sob Modi, o porto de Mundra foi desenvolvido como uma zona econômica especial e a quantidade de mercadorias que passava por ele aumentou enormemente. Isso trouxe novos empregos e riqueza para o estado e Gujarat começou a crescer como um polo econômico. Isso é algo que Modi faz bem. Ele pode ser visto principalmente como um líder político hindu, mas também é muito eficaz em administrar o crescimento econômico. Isso condiz com sua ascensão como organizador político dentro do RSS e do BJP. Ele administra e planeja com eficácia. Ele também supervisionou projetos de infraestrutura em grande escala, como a expansão da barragem Sardar Sarovar e seus métodos de irrigação. Isso aumentou a geração de energia em Gujarat e ampliou as terras para cultivo de algodão e outras culturas comerciais. Modi incentivou empresas como a Tata Motors a estabelecerem novas operações em Gujarat, além de desenvolver serviços básicos. Por exemplo, embora isso possa parecer incomum pelos padrões de hoje, em meados dos anos 2000, quando Modi estava realmente assumindo o comando do estado, havia grandes problemas com a disponibilidade inconsistente de eletricidade nas áreas rurais, sem falar em coisas como acesso estável à banda larga. O governo estadual dele expandiu o acesso estável a serviços básicos. No final dos anos 2000, ficou evidente que Modi tinha ambições de se tornar primeiro-ministro da Índia. A política do país é extremamente complexa e, em alguns aspectos, é semelhante à dos Estados Unidos. A Índia, por exemplo, tem uma espécie de constituição federal com ministros-chefes poderosamente independentes, como Modi era em Gujarat. Isso significa que há um fluxo quase constante de eleições, algumas delas eleições nacionais, outras eleições legislativas regionais. Os partidos políticos também são geridos de formas diferentes das usadas em democracias menores. Por exemplo, os partidos muitas vezes não têm líderes claros. Em vez disso, candidatos surgem de dentro deles para concorrer ao cargo de primeiro-ministro antes das eleições nacionais. Da mesma forma que os democratas e republicanos fazem primárias para decidir seus candidatos à presidência antes das eleições presidenciais nacionais nos Estados Unidos, esses mesmos partidos também se assemelham mais a coalizões de diferentes grupos de interesse devido ao tamanho e à variedade de opiniões políticas em países como os Estados Unidos e a Índia. Na Índia, Modi era visto como uma figura divisiva dentro do BJP e entre seus aliados políticos durante os anos 2000, por causa de sua atuação nos ataques contra muçulmanos em Gujarat em 2002. Esse foi um período em que o BJP tentava suavizar sua imagem de partido nacionalista hindu. Como resultado, sua candidatura já havia enfrentado resistência dentro do BJP em ocasiões anteriores. Mas, em setembro de 2013, ele foi escolhido como candidato a primeiro-ministro para as eleições do Lok Sabha, no final da primavera e início do verão de 2014.
As eleições na Índia acontecem em etapas devido ao tamanho do país e ao número de eleitores. O BJP conquistou apenas 31% dos votos, mas com o apoio de seus aliados de coalizão, foi mais do que suficiente para Modi se tornar o novo primeiro-ministro da Índia aos 63 anos de idade. Modi não fez nenhum esforço real para disfarçar o fato de que sua ascensão ao poder em 2014 como novo primeiro-ministro da Índia sinalizava a adoção de uma forma mais agressiva de Hindutva. Ele deixou clara sua oposição aos cerca de 200 milhões de muçulmanos na Índia e retratou o país como uma nação hindu acima de tudo. Um exemplo disso é a adoção do programa Garvapsi, ou Retorno ao Lar. Esse é um programa promovido por Modi e seu governo, que tem como objetivo converter muçulmanos indianos ao hinduísmo. A ideia é que os muçulmanos em lugares como a Índia descendem de pessoas que eram originalmente hindus e cujos ancestrais se converteram ao islamismo há séculos, quando o Império Mughal conquistou grandes partes do norte da Índia. Embora o número de pessoas que se converteram ao hinduísmo como parte do programa Garvapsi sob Modi tenha sido relativamente pequeno, o simbolismo disso é marcante. Por exemplo, na segunda metade de 2014, logo após Modi se tornar primeiro-ministro, cerca de 8 mil muçulmanos indianos se converteram nos estados de Telangana e Andhra Pradesh. Embora isso tenha sido simbólico, Modi passou a fazer esforços para colocar membros da RSS, o braço mais ideológico do BJP, para liderar todos os tipos de setores da sociedade indiana, como universidades, escolas, instituições culturais e ramos do governo local. Assim, Modi começou a tornar o hinduísmo um elemento muito mais proeminente da vida política e civil indiana do que era anteriormente. Isso, muitas vezes, não tem tanto a ver com a religião em si, mas sim com o uso do hinduísmo como uma forma distinta de forjar uma forte identidade nacionalista indiana. Uma identidade que afirma a grande história da Índia como um dos centros da civilização mundial por milhares de anos. Por exemplo, os currículos de história nas escolas e universidades indianas hoje enfatizam as contribuições da Índia para a história mundial, em grau muito maior do que há 30 anos antes da ascensão de Modi, do BJP e da RSS. A maior preocupação de Modi, quando se tornou primeiro-ministro da Índia em 2014, era desenvolver a economia do país. Em 2014, a população da Índia era de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o que significava que representava cerca de 16% ou 1/6 da população mundial. E mesmo assim, representava apenas 2,6% da economia mundial, ocupando o 10º lugar no mundo, atrás de países como os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Brasil. A Alemanha, com uma população de 80 milhões de pessoas, menos de 1/15 do tamanho da Índia, tinha uma economia 2 vezes maior. Isso significa que a produtividade econômica per capita da Alemanha era 30 vezes maior que a da Índia. Modi queria que a Índia seguisse os exemplos recentes da China. Um país que, devido às suas políticas econômicas extremamente bem-sucedidas nas décadas de 1980, 1990 e 2000, passou de uma economia igualmente atrasada, como a Índia, para se tornar a segunda maior economia do mundo e um rival crescente da dominação econômica dos Estados Unidos na economia global. Um dos pilares centrais da estratégia econômica de Modi, e pelo qual ele fez campanha para se tornar primeiro-ministro, era a iniciativa Make in India. Basicamente, a ideia era criar um país que fosse atraente para multinacionais estrangeiras dos Estados Unidos e da Europa virem para a Índia e abrirem fábricas para produzir seus produtos lá. Ele pretendia adotar a mesma política econômica que havia sido usada pela China nas décadas de 1980 e 1990, e antes disso, em países como Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan.
Em vez de fabricar um iPhone na Califórnia, a Apple decidiu transferir suas fábricas para lugares como a China, nos anos 2000, Agora, Modi queria atrair empresas dos Estados Unidos e do Ocidente para a Índia, pois salários e padrão de vida estavam subindo na China, tornando-a menos competitiva. O objetivo era ambicioso. Modi queria que os níveis de manufatura na Índia crescessem 12% ao ano e aumentassem a contribuição geral do setor manufatureiro para a economia indiana em 25%. Até 2022, criando mais de 100 milhões de empregos, direta e indiretamente nesse processo. Foram implementados incentivos fiscais e iniciada a criação de centros e cidades industriais pelo país, especialmente nas regiões costeiras, favorecendo o transporte marítimo em grande escala. O programa Make in India teve muito sucesso. Por exemplo, a montadora japonesa Suzuki começou a investir bilhões de dólares em suas operações na Índia, assim como a Hitachi. De fato, o Japão é o país com o qual o Make in India teve mais sucesso. Empresas americanas como a Qualcomm, a fabricante de chips, anunciaram investimentos na Índia. Xiaomi, a empresa chinesa de eletrônicos, montou fábricas na Índia, mostrando que, longe de copiar os métodos da China, a Índia agora está agindo para a China, da mesma forma que a China agiu para os Estados Unidos no passado. Um país onde produtos podem ser fabricados a um custo menor do que seria viável produzi-los na própria China, para o consumidor chinês. Outro grande impulsionador do crescimento econômico da Índia sob Modi tem sido a enorme expansão dos call centers. A Índia se tornou um polo de call centers para empresas ocidentais de todo o mundo, beneficiando-se do grande grau de bilinguismo no país que já foi a joia da coroa do Império Britânico. Embora essa política já existisse antes de Modi assumir o cargo, seu governo simplificou as regulamentações por meio do que é conhecido como diretrizes para outros prestadores de serviços. Medidas facilitam que milhares de empresas ocidentais terceirizem o atendimento ao cliente para call centers indianos, a uma fração do que custaria operá-los em Nova York, Los Angeles, Londres ou Berlim. Esse setor da economia já vale mais de 30 bilhões de dólares para a Índia e pode valer mais de 100 bilhões de dólares no início dos anos 2030. Não se trata apenas da Índia servir apenas como base para empresas estrangeiras. Empresas indianas locais começaram a prosperar na última década, enquanto Modi esteve no poder. Poucas dessas empresas ainda são conhecidas, como as chinesas de eletrônicos e e-commerce, que viraram marcas globais. Flipkart é um site indiano de comércio eletrônico cada vez mais popular. A Reliance Industries, pertencente à família mais bem-sucedida e rica da Índia, a família Ambani, expandiu-se dramaticamente no início do século XXI e atua em tudo, desde petroquímicos e construção até telecomunicações e têxteis. Poucas pessoas no Ocidente talvez tenham ouvido falar do site indiano de entrega de comida Swiggy, mas ele tem uma fatia de mercado maior do que a Deliveroo. Isso também se reflete no número de bilionários e milionários na Índia. No geral, embora seu timing tenha sido afortunado e grande parte da base já tivesse sido construída antes de ele assumir o cargo, Modi começou a supervisionar um período de notável crescimento econômico na Índia em seus primeiros anos de governo. Quando ele assumiu, em 2014, o PIB total da Índia estava próximo de 2 trilhões de dólares. Em 2020, antes do início da pandemia de Covid-19 e das dificuldades que ela criaria, o PIB da Índia havia crescido para cerca de 2,7 trilhões de dólares. Ou seja, cerca de 35% nos primeiros 5 anos e meio em que ele esteve no comando como primeiro-ministro. Muito desse crescimento não chegou até o cidadão comum indiano, muitos dos quais ainda vivem na pobreza pelos padrões ocidentais. Mas não há dúvida de que, sob Modi, a Índia está passando por uma transformação econômica, que, embora não seja tão dramática quanto no milagre econômico chinês das décadas de 1980, 1990 e 2000, ainda assim é bastante impressionante.
Uma das políticas marcantes de Modi como primeiro-ministro da Índia é o que se conhece como Missão Swachh Bharat. Isso significa Missão Índia Limpa. Ela foi lançada em 2 de outubro de 2014, apenas 5 meses depois que Modi assumiu o cargo, e por isso está fortemente associada ao seu tempo como chefe de Estado. Simplificando, a Índia é um país com muitos problemas relacionados à saúde pública. Isso não é incomum em uma nação com mais de 1,5 bilhão de pessoas concentradas em uma região relativamente pequena, e onde coisas como leis ambientais e desenvolvimento sustentável, por anos, ficaram muito abaixo na lista de prioridades, atrás do simples crescimento econômico. Basta considerar que o maior desastre industrial do mundo não foi o derretimento do núcleo da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Foi o desastre de Bhopal, em 1984, quando uma fábrica de gás, onde níveis criminosos de negligência foram ignorados por anos, acabou levando à liberação em massa de uma nuvem de isocianato de metila que matou milhares de pessoas e deixou centenas de milhares com efeitos de longo prazo de um tipo ou de outro. Além disso, as cidades da Índia simplesmente têm sido sujas por décadas, com pragas nas ruas e rios como o Ganges altamente poluídos. A missão Swachh Bharat, que Modi lançou em 2014, envolveu o que pareciam ser medidas básicas de saúde pública. Foram construídos 90 milhões de banheiros na Índia para evitar o acúmulo de excrementos em becos urbanos. Campanhas de conscientização pública sobre limpeza e saneamento foram lançadas. A coleta em lixões e o reaproveitamento de produtos sujos recolhidos foram reprimidos. No final da década de 2010, 5 anos após o início do projeto, mais de 3 milhões de pessoas haviam sido empregadas de alguma forma para trabalhar na melhoria da saúde pública e do saneamento na Índia. O equivalente a quase 30 bilhões de dólares em rúpias foi gasto no programa até o início da década de 2020. No geral, a campanha foi eficaz. Por exemplo, a defecação a céu aberto, que ainda chegava a 40% em algumas regiões da Índia no início da década de 2010, com todas as implicações para a saúde que isso envolvia, caiu para menos de 10% em muitas partes do país. Os mandatos de primeiro-ministro na Índia duram 5 anos. Modi, portanto, estava concorrendo à reeleição em 2019 como parte das eleições nacionais para o 17º Lok Sabha, o Parlamento Nacional Indiano ou Câmara do Povo. Nas eleições, o BJP aumentou sua percentual de votos para 37%. Essa foi a maior porcentagem de votos que qualquer partido isoladamente havia recebido em uma eleição na Índia desde as eleições de 1989, indicando a força do apoio a Modi e ao BJP durante seus primeiros 5 anos no comando. O BJP liderava a Aliança Democrática Nacional, que conquistou ainda mais cadeiras e depois se aliou a vários outros partidos para formar um governo de maioria ampla, com Modi como primeiro-ministro. Com isso, ele teve um mandato ainda maior do que em 2014. Segundo muitos observadores na Índia e no exterior, nem tudo está bem. Muitos criticaram Modi por adotar práticas antidemocráticas que ajudaram na vitória de 2019 e na vitória do BJP em outras eleições locais e regionais. Por exemplo, o BJP manipulou a mídia indiana, o que ampliou suas chances de sucesso nas eleições. Enquanto a forma como o país foi desenvolvido economicamente tem sido retratada como uma conquista do BJP e de Modi, em vez de um esforço coletivo do povo indiano. Observadores internacionais não sugerem que as eleições indianas estejam sendo fraudadas, mas sim que há um retrocesso clássico e manipulação democrática ocorrendo na maior democracia do mundo sob a liderança de Modi. É notável, nesse sentido, que Modi seja aliado próximo de alguns dos maiores magnatas da mídia da Índia, que são donos dos jornais e redes de televisão do país.
Onde quer que haja laços estreitos entre os principais políticos e magnatas da mídia, sempre existe uma ameaça de retrocesso democrático. O retrocesso democrático é visto de forma desfavorável ou favorável, dependendo de com quem se conversa na Índia e de como essa pessoa percebe Modi. A imagem dele é peculiar em alguns aspectos. Por exemplo, há uma forte ênfase em sua ascensão como um humilde filho de um vendedor de chá. No entanto, ao mesmo tempo, ele também é apresentado como um líder forte e decisivo, e até mesmo como um asceta ou homem religioso. Isso explica por que ele tentou encobrir seu breve casamento entre 1968 e 1971. A imagem de Modi é a de uma figura celibatária, semelhante a um monge, devotada à nação indiana. Ele se veste de uma forma bastante simbólica, com curtas e vestes tradicionais de cor açafrão, aparecendo como um yogi tradicional e aderindo tanto a uma dieta vegetariana quanto a um estilo de vida simples que rejeita o luxo. Nem tudo isso é um esforço para se mostrar de certo modo. Modi parece ser um homem genuinamente comprometido com a política indiana. Embora ele tenha alguns interesses em atividades como fotografia e caminhadas nas montanhas, não há muito mais em que ele se envolva além da política. Ele é um workaholic. Grande parte disso tem sido focada em pesquisa e escrita, além de seu trabalho político diário. Por exemplo, Modi é historiador e cientista político. Alguns anos atrás, Modi escreveu um estudo sobre o estado de emergência imposto por Indira Gandhi entre 1975 e 1977. Ele escreveu um livro sobre sua forma de governar Gujarat antes de virar primeiro-ministro. Outros livros apresentaram suas ideias sobre a Índia como uma nação hindu, líderes nacionais indianos do passado, tanto antes quanto depois da independência, e livros de poesia. Em 2018, ele até publicou um livro intitulado Guerreiros dos Exames, voltado para estudantes que estão se preparando para provas, especificamente sobre como lidar com o estresse dos exames. O livro foi um enorme sucesso e já foi publicado em mais de uma dúzia de idiomas. Os escritos e publicações de Modi devem ser vistos, às vezes, no contexto de sua carreira política mais ampla. Escrever um livro para estudantes que fazem provas em um país com centenas de milhões de pais desses alunos é, no fundo, um ato político. Narendra Modi se destacou não apenas como o indivíduo mais importante na política indiana moderna. Ele também é um político internacional de grande relevância. Isso é estranho de certa forma, já que antes de sua eleição como primeiro-ministro, ele estava proibido de entrar em alguns países devido à crença de que havia contribuído para a violência em Gujarat em 2002. As restrições foram suspensas quando ele virou líder da Índia. Hoje, Modi está entre os 10 políticos mais importantes do mundo. Ele é um dos líderes estáveis das potências emergentes do BRICS, junto com Vladimir Putin e Xi Jinping, enquanto outros países do grupo, como o Brasil e a Indonésia, têm maior rotatividade de líderes. Modi também se tornou o líder mais viajado da Índia independente, realizando quase 100 visitas de Estado a diferentes nações até o final de 2025, incluindo 10 aos Estados Unidos, 8 à França e ao Japão e 6 à China e à Alemanha. Tudo isso destaca o crescente status de Modi como líder mundial. Seu tempo como primeiro-ministro também presenciou escaramuças entre o Paquistão e a Índia, o que é típico de qualquer mandato de primeiro-ministro na Índia. No entanto, os confrontos entre as forças indianas e chinesas no Himalaia, perto do Tibete, em 2020 e em 2021, foram mais incomuns. Narendra Modi e Xi Jinping conseguiram, eventualmente, diminuir esse nível sem precedentes de tensão moderna entre a China e a Índia, e o relacionamento deles se recuperou completamente em meados da década de 2020. Talvez devesse preocupar o mundo que duas potências nucleares tenham lutado em qualquer nível, por uma região da qual eles obtêm grandes quantidades de água doce e onde as geleiras estão derretendo em taxas sem precedentes.
Embora não haja absolutamente como negar que a Índia experimentou um imenso crescimento econômico durante o tempo de Modi como chefe do país, houve críticas à sua liderança em outras questões. Uma dessas questões foi a forma como a pandemia de Covid-19 foi conduzida na Índia. A Índia é um país vasto, com muitos problemas de saúde pública e saneamento, além de megacidades enormes, onde milhões de pessoas vivem amontoadas. Sempre seria extremamente difícil gerenciar uma pandemia moderna em um país como esse. Além disso, Modi sempre teria que enfrentar o mesmo debate que tantos outros líderes mundiais encontraram: equilibrar questões econômicas com as necessidades de saúde. Isso era ainda mais desafiador na Índia, um país que estava crescendo rapidamente e que, na época, não queria paralisações econômicas. A reação inicial de Modi foi praticamente a mesma que em todos os outros países. Ele e a Índia tentaram ignorar o problema enquanto ele crescia em janeiro e fevereiro de 2020. Depois, houve uma reação enorme em meados de março, quando uma pandemia global foi declarada. Foram adotados confinamentos nacionais e distanciamento social, entre outras medidas. Em um país tão populoso quanto a Índia e com tantos problemas de saúde pública, isso foi mais difícil que em outros lugares. O governo teve alguns sucessos. Por exemplo, lançou um aplicativo chamado Arogya Setu, que significa Ponte para a Saúde, para mapear os surtos de Covid, o que não é uma tarefa fácil na nação mais populosa do mundo. Ele foi baixado por mais de 100 milhões de pessoas em 40 dias, embora, como todas essas medidas, tenha sido criticado em alguns setores por questões de privacidade. A pandemia de Covid-19 foi uma emergência de saúde em que os líderes nacionais simplesmente não podiam evitar críticas de um lado ou de outro, dependendo se foram excessivos demais ou não o suficiente ao tomar esse tipo de medida. A campanha de vacinação da Índia em 2021 foi mais rápida do que a de outros países e foi realizada de forma econômica. Ela também conseguiu expandir seu soft power ao distribuir vacinas para países menores na Ásia. Apesar de tudo isso, a Covid sobrecarregou o sistema de saúde indiano em alguns casos e havia pouco que Modi e seus funcionários pudessem fazer para disfarçar esse fato. Embora o mesmo pudesse facilmente ser dito sobre hospitais em cidades e países muito mais desenvolvidos e ricos durante 2020 e 2021, o número oficial de mortes está pouco acima de 500 mil, mas quase nenhum órgão internacional respeitável aceita esse número, com a maioria das fontes confiáveis sugerindo algo entre 3 e 6 milhões de mortes na Índia. Isso não é necessariamente um resultado terrível para a Índia, considerando o tamanho de sua população, a natureza de suas cidades e a natureza de seu sistema de saúde. Foi simplesmente um efeito colateral infeliz da epidemia. A forma como Modi lidou com isso foi semelhante à da maioria dos grandes líderes mundiais. Além disso, a iniciativa Atmanirbhar Bharat, que significa Índia autossuficiente, que Modi lançou como um estímulo econômico para manter vivas as pequenas e médias empresas indianas. Durante toda a pandemia e no período imediatamente posterior, foi um relativo sucesso que possivelmente pode trazer benefícios positivos a longo prazo ao incentivar os indianos a dependerem menos de importações chinesas baratas, de pequenos produtos eletrônicos e assim por diante, e a construir uma economia mais autossuficiente. Afinal, em um país que abriga mais de 15% da população mundial, não há razão para que a Índia não possa produzir uma grande quantidade de seus próprios bens e serviços. A Covid e o programa Atmanirbhar Bharat promoveram exatamente essa ideia. Quando a Índia saiu da pandemia de Covid-19, ela foi lançada, como o resto do mundo, em uma nova crise diplomática e econômica quase imediatamente. Isso, como é bem conhecido, teve como foco a Europa Oriental e a decisão de Vladimir Putin de expandir a guerra da Rússia na Ucrânia.
Essa guerra já estava em andamento desde a primavera de 2014, depois que Vladimir Putin invadiu e anexou a península da Crimeia em resposta à revolta da Maidan na Ucrânia e à derrubada do governo pró-Rússia em Kiev. Uma guerra localizada nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, também estava em andamento desde o final da primavera de 2014, mas elas não haviam se espalhado para o restante do país até o final de fevereiro de 2022, quando Vladimir Putin tentou conquistar rapidamente toda a Ucrânia com uma grande invasão. Esse objetivo fracassou e a guerra ainda está longe de terminar. Assim que começou em fevereiro de 2022, os Estados Unidos imediatamente começaram a enviar ajuda adicional para a Ucrânia, e a OTAN tornou-se uma aliada não oficial da Ucrânia. No meio disso tudo, Modi fez algo estranho. Ele foi muito morno ao expressar qualquer apoio aos Estados Unidos e à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, percebeu isso em poucos dias. Ele não criticou Modi diretamente, mas afirmou que achou incomum como Modi vinha se mantendo em silêncio. Isso não estava de acordo com décadas da política externa indiana. A Índia é, por exemplo, membro do Quad Nations, ou Diálogo de Segurança Quadrilateral, junto com os Estados Unidos, Japão e Austrália, 4 potências que trabalham para conter a expansão chinesa no Extremo Oriente. Esse relacionamento, por exemplo, trouxe bons resultados para a Índia, já que os Estados Unidos geralmente a apoiam em seus muitos confrontos com o Paquistão pelo Vale da Caxemira. Pela primeira vez, em março de 2022, Modi parecia sugerir que a Índia não poderia ser sempre considerada confiável para seguir à risca os interesses da política externa dos Estados Unidos. Por exemplo, Biden afirmou em discurso, semanas após o início da guerra, que a resposta de Modi às ações da Rússia foi um tanto vacilante. Os Estados Unidos se surpreenderam com as ações de Modi. Isso definiu o modelo para a postura cada vez mais independente de Modi na política externa nos últimos anos. Por exemplo, uma questão importante tem sido que Modi continuou permitindo que empresas indianas comprassem grandes quantidades de petróleo russo. As potências ocidentais perceberam imediatamente, em fevereiro de 2022, que sua melhor arma contra a Rússia era sancionar as vendas de energia do país. Eles não tentaram impedir a venda mundial do petróleo russo. Isso teria sido desastroso para o mercado mundial de petróleo, elevando os preços em um momento em que a inflação já estava causando estragos após a pandemia de Covid-19. Os países ocidentais limitaram o preço do petróleo russo e aplicaram sanções à frota de navios petroleiros da Rússia. Também incentivou outras nações a comprarem o mínimo possível de petróleo da Rússia, onde existiam alternativas. A Índia não colaborou. Há anos, a Índia se tornou um dos principais compradores de petróleo russo barato e, às vezes, usou conscientemente empresas de fachada para comprar petróleo ilegalmente de petroleiros russos da frota fantasma. Isso não fez com que Modi caísse nas graças dos líderes ocidentais, embora muitos deles sejam igualmente culpados de continuar abastecendo suas próprias economias na Europa com gás natural da Rússia. Em outros lugares, Modi tem buscado desenvolver novos aliados estratégicos ao redor do Oceano Índico e na Ásia como um todo. Particularmente com a Indonésia, um país que está em uma trajetória semelhante à da Índia, pois está experimentando um grande crescimento econômico após séculos de declínio e possui uma enorme população jovem. Por fim, Modi começou a desenvolver laços mais próximos com a China, uma rival tradicional. Uma medida provocada pela imposição de altas tarifas sobre produtos indianos por Donald Trump. E também sua postura amigável em relação ao Paquistão, tradicional rival da Índia. Isso pode acabar sendo uma jogada diplomática muito imprudente por parte de Trump, se isso aproximar a Índia e a China no longo prazo, 2 países que juntos representam 35% da população mundial.
Modi entrou em suas terceiras eleições nacionais em 2024, com a expectativa de que o BJP conquistaria uma grande vitória e ele retornaria ao poder para um terceiro mandato consecutivo de 5 anos como primeiro-ministro da Índia. Esta seria a maior eleição democrática da história da humanidade, com quase 1 bilhão de pessoas aptas a votar em toda a Índia. Uma nova oposição havia se formado para tentar destituir Modi. Essa era a Aliança Nacional para o Desenvolvimento Inclusivo, liderada pelo Congresso Nacional Indiano, o antigo partido de Nehru e Gandhi. Mesmo assim, as pesquisas de opinião sugeriam que o BJP era o favorito para vencer as eleições novamente e devolver Modi ao poder. Não saiu exatamente como planejado. A aliança do BJP conquistou 37% dos votos e sua quantidade de cadeiras caiu de 303 para 240. A Aliança Democrática Nacional, liderada pelo BJP, ainda conseguiu garantir uma maioria grande o suficiente para devolver Modi ao poder. Mas toda a votação sugeriu que a posição de Modi na Índia não é tão impenetrável quanto as pesquisas de opinião haviam sugerido. A eleição também simbolizou o retorno do Congresso Nacional Indiano como principal partido de oposição. Para Modi, foi algo de um constrangimento pessoal, já que ele havia feito campanha com o slogan Ab Ki Baar, Char Sal Paar, ou seja, desta vez ultrapassando 400, uma referência à ideia de que o BJP conquistaria 400 cadeiras, o que ficou muito aquém. O maior revés foi em Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia. Tudo isso sugere o potencial de Modi enfrentar problemas em 2029, caso ele decida concorrer a um 4º mandato como primeiro-ministro nos próximos anos. Entrando na segunda metade da década de 2020, Modi ainda está em uma posição de considerável poder na Índia. Houve alguns retrocessos, principalmente o fato de que a eleição de 2024 não foi tão boa para o BJP quanto se poderia esperar. As coisas melhoraram muito desde então. No início de 2025, o BJP conquistou uma vitória impressionante nas eleições para a Assembleia Legislativa de Delhi, vencendo 48 das 70 cadeiras e assumindo o controle sobre a política do território da capital nacional. Pela primeira vez em 27 anos, um confronto de baixo nível na fronteira com o Paquistão entre os dias 7 e 10 de maio de 2025, mais uma vez, não resultou em nenhum conflito importante, enfatizando o fato de que o Paquistão simplesmente não é capaz de desafiar a Índia nessa questão que já dura 8 décadas. Após os problemas óbvios de 2020, o crescimento do PIB da Índia desde 2021 voltou a uma média anual de cerca de 6,5% a 7%. Acredita-se que a economia do país continuará crescendo dessa forma anualmente pelo restante da década de 2020, embora, obviamente, haja muita incerteza macroeconômica global no mundo neste momento. Se a Índia continuar crescendo dessa forma, a popularidade de Modi continuará, embora muitos observadores internacionais estejam muito preocupados com o fato de que Modi continuará a solidificar seu controle sobre o país, ao apelar para uma forma violenta de nacionalismo hindu que ameaça a minoria muçulmana na Índia, uma comunidade de cerca de 200 milhões de pessoas, cujas oportunidades econômicas e sociais estão em risco no maior estado hindu do país. Outros elementos do futuro controle de Modi sobre a Índia são sensacionalistas. Em agosto de 2025, Modi anunciou que pretendia lançar a missão Sudarshan Chakra, um enorme programa de defesa que envolverá uma espécie de domo de ferro para a Índia. Um sistema de IA, cibersegurança avançada e novos sistemas de monitoramento. Isso soa como um projeto de ficção científica impraticável, criado para chamar a atenção da mídia para Modi e projetar a ideia da Índia como uma potência tecnológica em ascensão, em vez de algo que realmente vá se concretizar. Narendra Modi é a figura política mais importante da Índia moderna. A história dele é peculiar.
Ele veio da base do sistema de castas hindu e seu pai era um vendedor de chá do que hoje é o estado de Gujarat, que na época era Bombaim. Ele cresceu enquanto a Índia surgia como país, tendo conquistado a independência da Grã-Bretanha apenas 3 anos antes de seu nascimento. Ele não se tornou um político na casa dos 20 anos, nem teve uma ascensão rápida ao topo da política indiana ou algo do tipo. Tornou-se organizador político e dirigente partidário. Sua ideologia política sempre foi fortemente inclinada ao nacionalismo hindu, e suas principais afiliações ao longo da vida foram com a Rashtriya Swayamsevak Sangh e o Bharatiya Janata Party, ambos partidos nacionalistas hindus de direita. A vida dele gira em torno da política, e apesar de um breve casamento arranjado, ele não tem família nem filhos. Finalmente, após décadas de envolvimento com o partido, sua ascensão como político nacional começou em 2001, quando se tornou ministro-chefe de seu estado natal, Gujarat. Seus 13 anos como governador foram bem-sucedidos em alguns aspectos, mas também muito controversos devido à sua forma de lidar com os distúrbios e pogroms contra muçulmanos em 2002. Em 2014, ele foi eleito primeiro-ministro da Índia como líder do BJP e desde então tem liderado a maior democracia do mundo. Isso significa que Modi governa cerca de 17% da população mundial há mais de uma década e parece que continuará a fazê-lo por vários anos, talvez até anos 2030, quer goste dele ou não, e há muitos que temem que o nacionalismo hindu tenha se tornado muito mais severo na Índia. Dada sua influência, não há como negar que ele está entre os líderes políticos modernos mais importantes da Índia. E talvez possa se tornar o líder mais importante do país desde Jawaharlal Nehru, o primeiro líder da Índia após a independência, entre 1947 e 1964. Modi não tem nenhum tipo de limite de mandato. E se ele passar dos 80 anos e continuar no poder, em um país que está se tornando a terceira maior economia do mundo, ele pode acabar sendo considerado o indivíduo mais importante da história da Índia moderna. O que você acha de Narendra Modi? Você acha que ele é um nacionalista hindu convicto que está minando o sistema democrático na maior democracia do mundo? Ou ele é apenas um político indiano relativamente comum que conseguiu se manter no poder por muito tempo? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir. Venha comigo, venha comigo, venha comigo, venha comigo.